Galera, graças a Deus, os dois brasileiros que estavam lá presos em Mianmar por causa de trabalho escravo foram resgatados. Mas o ruim de tudo isso, né, se é que a gente pode falar isso, é que o governo brasileiro não tem nada a ver com resgate. Não foi o governo brasileiro que estava lá trabalhando para liberar esses dois rapazes. Foi uma ONG internacional que acompanha esse tipo de caso. Enfim, eu não tive muito tempo de entrar no perfil deles, né, de encontrar o perfil dos dois ou ir lá no perfil dos pais, só que eu encontrei uma pessoa que está dentro desse assunto, que estava acompanhando, e eu vou trazer o vídeo dele explicando exatamente o que aconteceu. E aí, quando eu li a matéria, quando eu fiquei sabendo, né, eu li a matéria que eu também vou trazer para vocês, tá falando assim que o Itamaraty não se pronunciou. E eu ficava me perguntando, por que será que não se pronunciou, né? Afinal de contas, os brasileiros já foram resgatados. O que está acontecendo aí? Encontrei esse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, mas antes, para você que não me conhece, eu sou a Viviane Andrade, e neste canal a gente fala sobre tudo, ou pelo menos quase tudo. Então, assim, galera, governo brasileiro atual, um descaso com os próprios cidadãos. É triste. Vou mostrar para vocês. Primeiro, então, eu vou trazer aqui o vídeo do Patrick, vocês podem seguir ele lá. Ele estava acompanhando esse caso, já tinha visto outros vídeos dele falando sobre a situação dos brasileiros e agora ele vai explicar direitinho o que aconteceu. Finalmente, após 3 longos meses, os brasileiros Lucas Viana e Felipe Ferreira, vítimas de tráfico humano lá em Mianmar, são resgatados. Uma excelente notícia. Porém, apesar de a maioria dos portais mencionarem a palavra resgate, é preciso dar a César o que é de César. Os fatos ocorrem de uma forma ligeiramente distinta, para dizer o mínimo. Isso porque, segundo familiares do Lucas e do Felipe, o que ocorre de fato no último sábado, dia 10, é nada mais nada menos do que uma fuga coletiva, arquitetada, orquestrada pelas próprias vítimas, que superam as forças milicianas criminosas do Cacaparque, escapando do cativeiro. Após a fuga, as vítimas, os únicos e verdadeiros heróis de si, são encontrados por agentes da DKBA, ou seja, pelo Exército Democrático Karen Budista. Patrick, o que é isso? Gente, trata-se de um grupo armado de rebeldes dissidentes, ou seja, que decidiram das Forças Armadas de Mianmar, que vive sob um regime ditatorial e é dominada por milícias armadas. Inclusive, o Felipe Ferreira se comunica com o próprio pai momentos antes dessa fuga, momento em que revela justamente o plano de fuga e também desabafa que, se algo ocorresse, que ele saiba, que o pai dele saiba que ele fez tudo o que pôde para escapar. Além disso, o pai do Felipe menciona isso em reportagem, gente. Ele diz o seguinte: o resgate não teve apoio do Ministério das Relações Exteriores, ou seja, não houve apoio por parte do Itamaraty. E que o mérito do resgate dos brasileiros foi único e exclusivamente deles próprios e também de uma ONG chamada de Êxodos. Segundo o relato do pai do Felipe, a embaixada brasileira tão somente se limita a aguardar as autoridades de Mianmar, que nada iriam fazer. Patrick, o que você falou aí de Êxodos? Que ONG é essa? Gente, trata-se de uma organização civil internacional que atua justamente no combate ao tráfico humano. Ela inclusive confirma a fuga dessas vítimas, um total de 368 estrangeiros de 21 países diferentes. Após o resgate, as vítimas são levadas, conduzidas a um centro de detenção local, momento em que os brasileiros conseguem entrar em contato com os pais e mães. E lá, eles aguardam para serem transportados para a Tailândia, com um auxílio justamente dessa ONG. Há ainda certa cautela, pois até que as vítimas estejam em terras tailandesas, há o risco de que esses milicianos de Mianmar tentem rastrear e até mesmo interceptar essa fuga. Todavia, seguimos torcendo para o desfecho feliz desse caso. Acredito que o pior já passou. Exatamente, porque enquanto eles não estiverem seguros em outro local, não é possível dizer que eles estão completamente seguros, porque afinal de contas essas pessoas podem pegá-los novamente e aí só Deus sabe porque eles fugiram, né? E agora eu vou trazer a página do Globo, da qual eu tive o contato primário, né, de que eles tinham sido
resgatados, né? Então eu vou colocar entre aspas, porque segundo o Patrick, não foi resgate, foi fuga. E aí quando eu vi, eu fiquei muito feliz, e eu tô muito feliz mesmo que eles tenham sido fugido, né? Na verdade eu ia falar resgatados de novo, mas agora tem que usar a palavra correta, que eles tenham fugido. E agora eu vou tentar encontrar de fato as redes sociais deles para ver o que eles vão contar sobre essa história toda. E aí eu trago aqui para vocês também, já que eu tinha falado do caso deles antes, né? Então aqui, ó, brasileiros vítimas de tráfico humano na Tailândia são resgatados. Mas lembrando, gente, aqui é o que a mídia está falando, só que a mídia não expressa a verdade, como a gente sabe, né? Passa pano para o governo, mesmo dizendo aqui que o governo, eu vou mostrar, aqui, ó, foram os brasileiros, né, o Lucas Viana e o Felipe foram resgatados com a ajuda de uma ONG internacional especializada em casos do tipo. O resgate foi confirmado pelo Globo por Antônio Ferreira, pai de Felipe. Porém, aqui diz, procurado Itamaraty não comentou sobre o caso. Também, aí aqui ele conta, tá? Vocês já sabem o que aconteceu. Já tinha falado aqui, aí eu vou passar toda essa parte, por que eles foram presos, como eles foram presos, só para quem não sabe, acredito que todo mundo saiba, mas resumindo, eles receberam uma mensagem de trabalho no Telegram e eles aceitaram esse Telegram. Eles são os nômades digitais, eles viajam o mundo e trabalham dessa forma, quando tem um emprego, eles vão para hostel, trabalham no hostel, para ficar hospedado lá, e aí eles não pagam nada para ficar hospedado naquele local. Eles trabalham de várias coisas, diversas coisas, né? E aí eles receberam uma mensagem no Telegram para trabalhar em alguns locais, e aí eles foram pegos dessa forma, tá? Foram pegos na Tailândia e levados até Mianmar, na fronteira lá com Mianmar. Aí aqui de novo, ó, procurada a embaixada de Mianmar no Brasil, não se manifestou. E aí eu trouxe informações interessantes que o Globo colocou aqui sobre a questão dessas gangues. Essas milícias movimentam 3 trilhões de dólares, não estou falando de reais, dólares ao ano com com tráfico humano. Mianmar apresenta um desafio para nações que tentam resgatar e proteger seus cidadãos de esquemas como esses. Nos últimos anos, o país, assim como o restante da região, que inclui o Laos, o Camboja e a Tailândia, se tornou base para grupos criminosos, muitos de origem, como eu falei no vídeo passado também, chinesa, que se aproveitam das vulnerabilidades locais para montarem imensas operações clandestinas. Os grupos criminosos associam-se a diferentes milícias atuantes em Mianmar para garantir a continuidade dos negócios clandestinos. E aqui como é o nome dele? Jürgen Stock, da Interpol, diz que, impulsionados pelo anonimato online, inspirados por novos modelos de negócios acelerados pela Covid. Gente, a Covid trouxe assim o caos na vida de todo mundo. Pessoas perderam os seus comércios, perderam a vida, ficaram doentes, adquiriram doenças estranhíssimas. E agora também teve essa questão de eles aperfeiçoaram certos tipos de crime com essa questão da Covid. Que loucura! Esses grupos de crimes organizados estão agora trabalhando em uma escala que era inimaginável há uma década. O que começou como uma ameaça criminal regional no Sudeste Asiático tornou-se um crime global de tráfico humano com milhões de vítimas. E aí aqui diz, as vítimas levadas para atuar nesses golpes virtuais ficam mantidas em complexos que funcionam como prisões. É o caso do KK Park, que foi o que o Patrick falou, na fronteira entre a Tailândia e Mianmar. Pelo jeito, essa aqui é a principal. Trabalha mais efetivamente nesse tipo de crime. Trabalhamos 17 horas por dia, sem queixa, sem férias, sem descanso. E se dissermos que queremos ir embora, eles nos dizem que nos venderão ou nos... A Embaixada do Brasil, na capital de Mianmar, afirma ser notificada de aliciamentos de brasileiros para trabalhos análogos à escravidão desde setembro de 2022, exatamente nesse período da pandemia. Por quê? Imagino eu que isso tenha aumentado. Primeiro que você não podia sair de casa, você não podia trabalhar, as pessoas precisam de dinheiro, vão passar fome. O que é que vai acontecer? Surgiu uma proposta de emprego, o que é que você faz? Você vai pegar essa proposta de emprego na esperança de que você faça mais dinheiro para ajudar os seus familiares. E nisso aumentou o número
de pessoas que são mantidas nesses cativeiros por causa disso. Porque se você não tem opção de trabalho, você vai pegar o que tem, na esperança ainda, fica feliz de ter encontrado um trabalho. Olha, gente, os brasileiros são levados a assinar cláusulas de confidencialidade antes de serem transportados até Mianmar. Depois de resgatado, depois que eu fugi, eu abriria o bico, eu espero, do fundo do meu coração, que eles falem tintim por tintim tudo o que aconteceu ali para a gente ter noção. Porque confidencialidade, você vai ver a confidencialidade se fosse eu. Meu querido, quando eu chegasse no meu país, que eu estivesse segura, abriria o bico na mesma hora. E aí aqui eles falam de possíveis abusos. Inclusive um deles mandou pro próprio pai ou para a família, né, que eles apanham, tá? Apanham de ficar roxo, possíveis. Adora, o jornalismo é foda, né? A pessoa manda foto pro pai, pra mãe, pra família toda, dizendo que tá sofrendo maus tratos e eles colocam possíveis abusos físicos. É brincadeira. E aí, como eu falei para vocês, né, a Tailândia, assim como outros lugares do mundo, eles disponibilizam vagas em hostels de empregos ao redor de Bangkok que são oferecidas aos brasileiros. No entanto, após aceitarem o trabalho, as vítimas são levadas por grupos armados até Mianmar, onde atuam na empresa fraudulenta nas condições precárias. E galera, o Lucas, que é esse aqui, eu lembro de que ele estava na Tailândia trabalhando num hostel, mas nesse caso, nesse hostel que ele estava trabalhando, era realmente verdade. Ele se hospedava no hostel, trabalhava no hostel de graça para ele não precisar pagar a hospedagem. Só que aí ele encontrou esse outro trabalho que no fim das contas levou ele para esse fim terrível. Enfim, galera, trouxe a notícia só para atualizar vocês. E depois também vou trazer mais atualizações quando eles vierem a público falar sobre o caso, porque até então agora eles estão escondidos, eles estão sendo resgatados, ainda agora de fato resgatados, porque encontraram eles e tudo mais. E aí quando eles estiverem falando sobre o caso, eu trago mais atualizações. Por enquanto é isso, espero ter informado vocês um pouco mais. Um beijo, até a próxima e tchau!